Seria possível a gente reduzir a nossa quantidade de clientes em 90% e ainda assim aumentar o nosso faturamento? Isso aconteceu e eu quero mostrar para você até o final dessa aula. Só que antes, eu quero agradecer por você estar aqui assistindo. Eu quero dar as boas-vindas para você que está dedicando aquilo que você tem de melhor, que é o seu tempo. Para quem já me conhece, é um prazer ter você aqui de novo. E para quem ainda não me conhece, me chamo Lohan Souza e eu trabalho com fotografia desde 2009. E desde o ano de 2015, eu tomei a decisão de compartilhar o que eu sabia e o que eu continuo constantemente aprendendo. Desde 2009, eu compartilho tudo aquilo que eu sei. Eu não vou ficar mostrando para você as minhas fotos, eu não vou ficar contando para você sobre os meus feitos, sobre o meu currículo. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, se você quer ver as minhas fotos, aqui embaixo em todos os slides tem o ícone, tem um campinho com o nome do meu Instagram. Eu não vou ficar mostrando nessa aula para você fotos e falando como foi feito. Eu quero te mostrar, através de técnicas e ferramentas que funcionam, como você pode fazer para ganhar mais dinheiro com a fotografia. Eu quero te mostrar como que a falta de um método pode e influencia nos resultados. Esse é um conteúdo que já ajudou centenas de outros fotógrafos. Esse é um conteúdo que eu extraí de dentro do Semeando Emoções, que é o nosso treinamento para fotógrafos. E essas aulas já fez sim vários outros fotógrafos a ganhar mais dinheiro, a atrair novos clientes e principalmente a prosperar e elevar o nível. Só que a gente sabe que na realidade o mercado não é bem assim. Recentemente eu fiz uma pesquisa com vários fotógrafos de vários lugares e o resultado foi um tanto quanto alarmante. Apenas 2% dos fotógrafos ganham mais de 10 mil reais por mês. Olha só que curioso, 41% ganha menos que R$ 1.000 por mês. Lohan, mas como assim? Muitos fotógrafos que não ganham nem R$ 1.000 com a fotografia. Outro número mais alarmante ainda é que desses todos, 31% acha que para ganhar mais dinheiro precisa ser mais influente, precisa ter mais seguidor no Instagram, precisa ter mais seguidores na página do Facebook. E ainda mais, 35,7% nunca participou de nenhum treinamento, nunca fez nenhum curso, independente da área que atua. Só que se nós resolvemos trabalhar com fotografia, nós temos um negócio. Independente se você tem CNPJ aberto, não é o foco dessa aula, mas se você faz algo e cobra por isso, é um negócio. E anote, todo negócio precisa dar lucro. Se a sua fotografia não estiver dando lucro, algo precisa ser ajustado. Só que todo negócio ele precisa dar lucro e é isso que eu quero te mostrar. É isso que eu quero que você entenda com essa aula. Então eu quero que você pegue agora um papel, quero que você pegue uma caneta e eu quero que você comece a tomar nota de tudo que a gente vai estar falando aqui. Porque eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda aqui embaixo. Quem gostaria de ter um negócio lucrativo com a fotografia? Muitos fotógrafos querem ganhar mais dinheiro, muitos fotógrafos querem vender mais, muitos fotógrafos querem prosperar. Só que acontece que muitos fotógrafos só querem, enquanto alguns fazem. A diferença entre querer e fazer vai ser você que vai decidir. Porque baseado em um estudo de Vilfredo Pareto, apenas 20% das pessoas colocam em prática o que aprende. De todas as pessoas que vão passar aqui por essa aula, talvez somente 20% ou nem isso vão colocar em prática. Eu quero que você escolha se você quer fazer parte dos 20% que vão colocar em prática ou que você vai fazer parte dos 80% que vai ser só mais uma aula que vai ouvir por aqui e sair por aqui. Nós não podemos ficar pedindo para Deus guiar os nossos passos quando nós não estamos dispostos a mover os nossos pés. Eu conheço muitos fotógrafos, inclusive eu era assim. Eu ficava, meu Deus, esperando por um milagre, querendo ganhar mais dinheiro, querendo vender, querendo ser mais conhecido, mas eu não fazia nada por isso. Constantemente eu escuto vários fotógrafos dizendo que não conseguem ganhar mais dinheiro porque a concorrência é desleal,
porque a crise não deixa cobrar mais, porque o cliente que ele tem não valoriza, o cliente só quer desconto, porque os equipamentos são muito caros, porque a cidade que ele mora é pequena, porque o bairro dele não colabora, ou porque ele não sabe editar uma boa foto, ou porque ele não consegue passar um bom preço, ou porque ele tem dificuldade de divulgar. Toda essa lista era o que acontecia comigo. Eu não achava que eu poderia cobrar mais porque eu não tinha uma boa câmera. Eu não conseguia cobrar mais porque eu morava numa cidade pequena. Eu achava que porque eu era do interior do Paraná eu não poderia viajar o mundo com a fotografia. Eu achava que porque a minha edição era simples, eu não conseguia cobrar mais caro. Os clientes vinham através de mim só para pedir desconto, então eu achava que eu não poderia cobrar mais porque os clientes não valorizavam o que eu fazia. Eu achava que a concorrência estava me atrapalhando. Eu estava, junto com muitos outros fotógrafos, esperando um super-herói. Eu falo isso nas minhas palestras, eu falo isso para os meus alunos, que a gente fica esperando o super-herói. Aí um dia a gente fica olhando para o céu, sabe? Será que vai vir alguém e vai solucionar os nossos problemas? Será que a solução vai vir de um super-herói, alguma coisa assim? Isso é uma metáfora, mas muita gente está esperando um milagre acontecer, mas a pessoa não faz nada por isso. Com essa aula, eu quero que você comece a fazer a diferença. Não fiquem esperando um super-herói, porque se no nosso país tem gente ganhando dinheiro com a fotografia, se no nosso país tem pessoas que têm às vezes o mesmo equipamento ou até inferior que você e ganha muito mais, é porque alguma coisa precisa ser ajustado. E a gente precisa começar a partir de agora criar o nosso plano de ação. Como assim criar um plano de ação? Não é fazer um planejamento elaborado, como manda a administração, cheio de técnica. Não, desencane dessas coisas. Crie um plano de ação dizendo assim, eu vou fazer isso, isso e isso. Aquilo que você não sabe, você vai buscar. Aquilo que você já sabe, você vai aplicar. Aquilo que constantemente você ouve e ainda não fez, você vai começar a fazer. Anote e coloque datas. Ó, em tal dia eu vou fazer isso, em tal mês eu vou fazer isso, em tal ano eu vou fazer um curso e tá tudo bem, do jeito que você quiser, mas não precisa aqueles planos de ações complexos. Não, desencana dessas coisas. O que funciona é agir. Porque anota isso que eu vou te falar agora. A vida só não dá certo para quem não sabe o que quer dela. Só que tem muitos fotógrafos que falam assim, claro que não, Lohan, não tem nada a ver com isso daí. É que a gente precisa ser persistente. Eu preciso ficar correndo atrás dos meus sonhos. Eu preciso me dedicar e eu sou persistente. Eu vejo muita gente batendo no peito. Não, eu sou persistente. Eu continuo tentando. Então eu quero que você avalie agora essa sua persistência. De 0 a 10, qual é o seu nível de persistência? Por que eu estou te falando isso aí? Porque muitos fotógrafos, assim como eu era, a gente confunde persistência com insistência. Simples assim. Nós confundimos persistência com insistência. O persistente, ele encontra maneiras diferentes de alcançar os seus objetivos, de fazer aquilo que ele pretende fazer. O insistente não. Ele fica quebrando a cabeça e esperando resultados diferentes. O próprio Albert Einstein dizia que insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quantas aulas você já assistiu ao longo da sua vida? Quantas dicas outros fotógrafos já deram para você? Quantas vezes já foi falado, tem um site? Quantas vezes já foi falado, venda álbum? Quantas vezes já foi falado, monte o seu orçamento de PDF? Mas o insistente fica lá quebrando a cabeça achando que vai conseguir daquele jeito ali. Eu tô falando isso porque eu era assim. As pessoas me convidavam para congresso, eu não ia. As pessoas me convidavam para workshop, eu não ia. Me falavam, tem um site, eu não tinha. Me falavam, monte um orçamento de PDF, eu falava, um dia eu vou montar. Mas eu não montava. Eu estava sendo persistente ou insistente? Eu estava insistindo de um jeito que não estava me dando resultado, enquanto os outros estavam sendo persistentes. E a consequência disso era que eu não evoluía. Os meus primeiros trabalhos eram mais ou menos assim. Eu tinha, por exemplo, o bebê nascendo no meio da festa, eu tinha o noivo beijando o sapato, eu tinha o Titanic fora d'água. Era coisas que eu fazia, mas eu não tinha conhecimento disso. Ou melhor, as oportunidades passavam para mim e eu simplesmente deixava elas passar. Eu estava sendo muito mais insistente, querendo ganhar dinheiro, querendo melhorar, mas eu não estava fazendo o que os persistentes faziam, que é encontrar outras portas para abrir. Quando eu entendi isso, foi quase tarde demais.
Eu entendi isso em um momento onde eu não tinha mais dinheiro, onde os meus clientes não mudavam, a minha fotografia não evoluía. E foi nesse momento que eu precisei fazer uma escolha. Ou eu parava de ser um insistente e começava a ser um persistente, ou eu continuava do jeito que está. E desde que eu tomei essa decisão de colocar em prática o que eu aprendo, as coisas começaram a mudar. Para quem vem de uma cidade pequenininha e achava que do interior do Paraná a gente não poderia crescer porque a cidade era pequena, através da fotografia, eu e a minha esposa já visitamos 7 países e 4 foi só no ano de 2019. Nós já visitamos e fotografamos em 8 estados brasileiros e as inúmeras cidades que eu não consigo nem lembrar. Eu trabalho com fotografia há 10 anos, mas isso só foi possível de 2015 em diante, quando eu comecei a aplicar o que eu aprendia e o que eu ouvia. Até então eu era apenas um insistente que ficava querendo que os resultados mudassem fazendo as mesmas coisas. Mas quando eu decidi mudar de insistente para persistente, tudo isso fez sentido. Tudo isso que eu vou trazer para você aqui agora fez sentido para mim e eu espero que faça sentido para você. É por isso que eu comecei a ensinar. E é por isso que eu comecei a ensinar. Porque se deu certo para mim, pode dar certo para muitas outras pessoas. E desde que eu era criança, eu falava que um dia eu queria ensinar o que eu aprendesse. Desde que eu era criança, eu falava, um dia eu quero palestrar. Desde que eu era criança, eu falava, eu quero contribuir com as pessoas com o meu conhecimento. Eu tinha esse sonho de pequeno. E quando eu, de fato, consegui mudar em mim mesmo algo para falar para as pessoas o que eu vivi, eu falei, agora é a hora de ensinar. Quem me conhece sabe que a história é bem mais complexa do que só isso. Porque eu não sabia falar em público, porque eu tinha dificuldade de gravar vídeo, porque eu tinha dificuldade de falar, porque eu gaguejava, porque eu não tinha noção nenhuma de como me comunicar. Só que para ensinar as pessoas eu precisei quebrar esse medo, eu precisei ir atrás disso. E tudo isso faz parte do nosso treinamento hoje. Tudo isso faz parte do Semeando Emoções. E é isso que tem feito a diferença para mim e para muitos outros fotógrafos que deixam de ser insistente e começam a ser persistente. E uma forma simples de ganhar mais dinheiro, de atrair bons clientes, é entendendo que as pessoas nos compram pelo valor que nos vendemos. Eu vou te contar uma história. Eu era uma pessoa que não me preocupava com nada. Só que eu percebi, através dos treinamentos, que nós precisávamos mudar. Eu precisava me portar de maneira diferente. Eu precisava entender uma cultura diferente. Eu precisava entender como pensavam os meus clientes. Eu entendi que eu era o oposto dos clientes que eu desejava. E quando eu vi essa frase do professor Roberto Carlos em uma palestra que ele deu, ele falava assim, as pessoas nos compram pelo valor que nos vendemos. Isso começou a fazer sentido para mim. E eu comecei a buscar isso. E eu entendi que o que eu vendia era reflexo do que eu divulgava. Você atrai aquilo que você divulga. Simples assim. Anota isso. Você atrai o que você divulga. E se o seu cliente hoje não é o cliente que você gostaria, é porque você divulga algo que aquele cliente não se interessa. Eu vivia postando fotos que não eram fotos da minha persona. Eu vivia postando fotos que não chamavam a atenção dos clientes que eu queria chamar a atenção. Eu me vestia de forma diferente. Eu me divulgava de forma diferente. Porque assim, querendo ou não, nós nos divulgamos o tempo inteiro. E eu não tinha nenhuma conexão com o cliente que eu queria. As postagens que eu fazia não tinha nada a ver com o cliente que eu queria. E a gente vê muita gente falando isso aí, sobre atrair o cliente ideal. Eu mesmo vivo falando isso, a importância de atrair o cliente ideal. Só que com essa aula eu quero te mostrar como você vai fazer isso. E eu quero que você responda agora aí para mim. Se você fosse o seu cliente, você contrataria o seu trabalho? O mínimo que eu espero nessa resposta é que você diga sim, Lohan, eu me contrataria. Se você não se contrataria, nós precisamos resolver esse seu problema. Então comece a me acompanhar que eu quero te ajudar nisso aí. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas diriam sim, claro que sim. Se eu não confiar no que eu faço, quem vai confiar, certo? Beleza, até aí tudo bem. Só que agora a questão é, se você fosse o seu cliente, você pagaria 3 vezes mais pelo trabalho que você entrega hoje?
Eu percebo, quando eu faço essas perguntas em algumas palestras ou até mesmo na aula, que muitos dos que levantam a mão e falam assim, eu me contrataria. Quando eu faço essa pergunta, você pagaria 3 vezes mais? A pessoa vai fazendo assim com a mão. Tem uns que até arriscam e falam assim, não, eu pagaria 3 vezes mais, porque eu confio no que eu faço. Aí eu volto e pergunto para essas pessoas, mas você cobra 3 vezes mais? Não. Se você pagaria 3 vezes mais, significa que você tem potencial de cobrar 3 vezes mais. E se você não está vendendo por 3 vezes mais o seu valor, é porque o cliente que você está atraindo não é o cliente que paga 3 vezes mais. Consegue entender isso aí? Sei que ficou um pouco complexo essa analogia, mas entenda. Se você não pagaria 3 vezes mais, é porque você não está produzindo um trabalho que vale 3 vezes mais. Se você sim pagaria 3 vezes mais, você tem agora a necessidade de atrair o cliente que paga 3 vezes mais. Como atrair esse cliente? Como atrair o cliente ideal? Esse é um assunto tão batido quanto o carro de bêbado. Só que muitos fotógrafos, nesse exato momento, quando ouvem essa palavra, atrair o cliente ideal, ativa automaticamente o botãozinho do insistente e começa, isso eu já sei, isso eu já ouvi. Lembra que eu fiz uma pergunta para você lá no início da aula, se como é possível reduzir em 90% a nossa quantidade de clientes e ainda assim aumentar o faturamento? Isso é real. Aconteceu em 2013 na Noruega. O Burger King fez uma ação, uma das campanhas de marketing mais ousadas que a gente já ouviu falar. Eles tinham cerca de 38 mil seguidores nas redes sociais. E eles postaram dizendo que eles iam dar de presente um Big Mac. E o Big Mac, a gente sabe, é do McDonald's, a principal concorrência do Burger King. Esses clientes não tão fiéis, esses falsos clientes, iriam receber um vale-compras do Big Mac pelo correio. Mas tinha uma contrapartida. As pessoas que aceitassem ganhar o Big Mac de presente seriam bloqueadas da rede social. O Burger King bloqueou mais de 30 mil pessoas e sobrou nessa campanha apenas 8.481 clientes. E eles entenderam que aqueles clientes que estavam dispostos a trocá-lo por um hambúrguer da concorrência não era o cliente que merecia. Eles entenderam que aqueles clientes não eram bons clientes, não era o cliente ideal. E quando eles começaram efetivamente a trabalhar suas campanhas apenas para os 8 mil e pouquinho que sobrou, eles perceberam que essas pessoas se enganjaram mais com as publicações, eles perceberam que essas pessoas consumiram mais e ao mesmo tempo essas 8 mil pessoas rendeu mais faturamento do que aquela quantidade. Então não era o volume de gente que o Burger King queria. Eles queriam pessoas que gostassem do produto e que pagassem sem reclamar. E essas pessoas foram só as 8 mil que ficaram, que não aceitaram trocar o Burger King pelo McDonald's. Parece curioso falando isso aí, mas isso de fato aconteceu no ano de 2013 na Noruega. E o que acontece? Nós, como fotógrafos, a gente fica tentando trazer todo mundo para o nosso negócio, a gente fica tentando atrair cliente o tempo todo, de tudo quanto é jeito, dando tiro para tudo quanto é lado, parecendo solteiro em festa. Não sabe qual que é. Só que não é assim que funciona. Nós precisamos atrair o cliente ideal. Eu não estou falando para você abaixar o seu número de clientes, eu não estou dizendo para você excluir as pessoas, nem bloquear as pessoas, pelo amor de Deus, entenda isso aí. Eu estou dizendo que, às vezes, ter menos clientes, mas os clientes que valorizam, é muito melhor do que ficar enchendo a nossa agenda em 30 dias. É muito melhor do que trabalhar um ano em 30 dias. É muito melhor do que não ter mais vida. Às vezes, um bom cliente que paga pelo valor de 4, 5 outros clientes é muito melhor do que ficar o tempo todo na frente do computador, edita, fotografa, edita e fotografa, edita e fotografa. Não é isso que a gente quer. A gente quer ter dinheiro, a gente quer ter uma vida boa, a gente quer fazer o que a gente faz sem se preocupar. E para isso nós precisamos atrair o cliente ideal. E muito se fala sobre a criação do avatar, sobre a criação da persona, que é uma forma de ter um agregado de informações sobre o nosso potencial cliente ou o cliente que eu desejo alcançar. Muitos fotógrafos falam isso. Eu já vi muitos profissionais ensinando isso. Só que por que o ser humano ouve e não coloca em prática? Por que ficar ali ativando o botão do insistente e não do persistente? Só que eu vou entregar para você um guia para facilitar isso, para que você não tenha mais desculpa de falar que só ouviu, mas não sabia fazer. Eu criei um guia, um passo a passo, e a única coisa que você vai ter que fazer é me mandar uma mensagem no Instagram. Vai falar assim, Lohan, eu assisti sua aula, eu queria aquele guia de criação de persona que você passou lá.
E você vai pegar esse guia, você vai baixar, vai imprimir e vai começar a preencher ele e responder todas as questões. Você vai montar um agregado de informações sobre o seu potencial cliente. Ou o seu melhor cliente ou o cliente que você deseja alcançar. E aí, você de fato vai ter criado a sua persona, o seu avatar. O que fazer com isso? Não adianta nada também eu chegar aqui, te falar para fazer uma persona, igual a gente vê muitas vezes, e eu não te mostrar o que você vai fazer com isso. E isso é um detalhe muito importante. Depois de você preencher sua persona, de você ter o passo a passo da sua persona, você precisa agora começar a se comunicar com essa persona. Como que você vai fazer isso? A forma com que você vai escrever suas legendas, o tipo de foto que você vai postar. Se o que você posta é diferente do que a persona gosta, então para de postar. Comece a postar o que a sua persona quer ver. Identifica isso, analisa isso. Vamos supor que você entendeu que a sua persona está somente no Instagram e você fica postando foto em grupos do Facebook. A tua persona não vai lá ver. A sua persona está no Instagram. Eu não digo que você tem que deixar e abandonar as redes sociais, de maneira nenhuma. Mas você precisa se comunicar aonde a sua persona está. Vamos supor que a nossa persona esteja no Twitter. Por que eu vou ficar quebrando a cabeça em postar foto no Instagram o tempo todo? Eu posso postar bem mais no Twitter se ela estivesse lá. É só um exemplo. Mas a gente precisa entender aonde está a nossa persona e dar ênfase naquele canal. A gente precisa escrever as nossas legendas baseado nas legendas que as personas gostam de ver. Ah, Lohan, mas como que eu vou descobrir isso? Pesquisando? Analisando os seus melhores clientes ou analisando os clientes que você gostaria de ter. Agora, não é só entender e criar uma persona. É você criar e começar a usar a sua persona a seu favor. Quando você for fazer anúncios pagos nas redes sociais, quando você for lá no Facebook impulsionar um trabalho, você precisa preencher uma informação, idade, público, perfil, interesse. E sabe de onde vem isso? De dentro da persona. Esse guia que eu vou entregar para você, ele tem um passo a passo para você preencher. E isso vai facilitar. Outra coisa que a gente ouve muito e vê com frequência é os gatilhos mentais. E muitos, quando começam a ouvir sobre gatilhos mentais, de novo ativa o botãozinho do insistente e deixam de lado. Tem pessoas que já ouviu isso várias vezes. Se a gente perguntar o que é gatilhos mentais, a pessoa não sabe responder. Gatilhos mentais são facilitadores para tomadas de decisões. Deixa eu só compartilhar uma coisa com você. As pessoas, elas não acreditam em vendedores. E quando você fica o tempo todo tentando vender da mesma maneira que você vendia há 10 anos atrás, isso não funciona mais. E os gatilhos mentais são técnicas e argumentos que você pode usar nas suas vendas. Porque se as pessoas não confiam em vendedores, como vender? A gente precisa sim entender de vendas, eu falo muito, nós precisamos entender de vendas, mas nós não podemos agir como vendedores. E é isso que entra os gatilhos mentais. Os principais gatilhos mentais que a gente pode usar na nossa fotografia, hoje, sem nenhum tipo de conhecimento avançado, é o que eu vou te mostrar agora. Existem dezenas, dentro do próprio Semeando Emoções a gente fala de vários outros, mas eu quero te falar de 3 gatilhos mentais que você vai colocar em prática hoje e agora. O primeiro é o gatilho da escassez. As pessoas, elas costumam dar mais valor àquilo que é escasso. E isso é absolutamente verdade. Se tem um único produto e tem 3 pessoas para comprar e você sabe que só tem mais um, você corre para ser o primeiro. E nós, fotógrafos, a gente às vezes fica dizendo para o mundo inteiro: vagas disponíveis, contrate agora mesmo, agende agora mesmo, procure já a sua data, faça já seu orçamento. E eu estou mostrando para as pessoas que eu estou com a minha agenda completamente aberta. Quando a gente usa a escassez, quando você fala assim, olha, eu vou verificar se essa data ainda está disponível. Eu estou mostrando que talvez existe uma concorrência. Quando as pessoas procuram, Lohan, você tem data disponível? Olha, esse é um mês muito procurado, então eu ainda não sei, eu não lembro de cabeça. Embora eu estou com a agenda do celular na mão aqui para olhar, eu não vou falar para a pessoa, sim, está disponível. Eu vou gerar uma escassez inconsciente para essas pessoas. Quando alguém te pedir orçamento, não responda, oi, eu estou com essa data disponível sim. Não é assim que funciona. Gere escassez. Você pode usar um exemplo tipo assim, olha, o ano passado teve 10 pessoas que me procuraram essa mesma data, então essa é uma data muito concorrida. Agora, de cabeça, eu não lembro se eu já tenho algum outro cliente
previsto para essa data. Mas eu vou olhar a agenda e já te respondo. É uma maneira de você usar a escassez. Lá na sua proposta de PDF, você, por exemplo, pode colocar lá embaixo dizendo assim que você não faz reserva de data sem o contrato. Isso é escassez, porque a pessoa vai ver seu orçamento, ela sabe que você tem a data, mas você não vai reservar para ela. Isso é escassez. Outro gatilho mental muito utilizado é o gatilho da história. E nós precisamos ser bons contadores de histórias. Nas nossas legendas nas fotos, a gente precisa contar uma história. Nós precisamos, quando estiver de frente a frente com o nosso cliente, conversar e contar histórias. E nada de ficar passando preço logo de cara. As pessoas precisam ver uma foto e aí se alguém te perguntar algo sobre aquela foto, você precisa começar a treinar, contar o que aconteceu, como que você fez aquela foto, como você chegou àquele resultado. Se um cliente frente a frente com você estiver perguntando, nossa, por que você começou a ser fotógrafo? Você precisa ter uma boa história. Nós precisamos estar o tempo todo contando e falando sobre histórias. As legendas das nossas fotos, a forma com que a gente se comunica, ela precisa ter uma história. Nós precisamos sim ser bons contadores de histórias. E eu quero que você comece a escrever a sua história, a contar a sua história, a escrever nas legendas das fotos histórias de como aconteceu aquela foto. As pessoas vão se conectar bem mais. E um outro gatilho mental para a gente finalizar a série desses 3 é o gatilho da prova social. Olha só, simples, mas muita gente não faz. Eu vou falar para você e você vai começar a fazer isso agora. Talvez alguns até façam isso, e se você já faz, parabéns por isso. Nós somos seres sociais e muitas das nossas atitudes baseiam-se no que as outras pessoas pensam ou fazem. Ao invés de nós ficarmos o tempo todo batendo na mesma tecla, divulgando da mesma maneira, nós podemos usar a nosso favor o que as outras pessoas falam sobre isso. Eu quero que você faça isso no final dessa aula. Você vai pegar os seus últimos clientes ou os clientes que mais se interagiram com você, os seus melhores clientes, e vai mandar para eles uma perguntinha perguntando por que eles te contrataram e o que eles acharam do seu trabalho. Você vai pegar essas informações e vai usar isso a seu favor. Você vai começar a postar isso, você vai colocar isso no seu site, você vai colocar isso na sua proposta de PDF, de orçamento. As pessoas vão se conectar com a história do outro. Então a gente já junto, numa única coisa, a gente coloca 2 gatilhos, o gatilho da história e o gatilho da prova social. Se você já faz isso, parabéns. Se você já ouviu isso e não fez, está perdendo tempo. E se você ouviu isso pela primeira vez, é uma ótima maneira de começar e não ativar o botão do insistente, mas começar a ser o persistente. Pede para as pessoas depoimentos e usa isso ao seu favor. Depois eu quero te falar um pouquinho sobre a importância da autoridade. Também é um gatilho mental, mas eu não coloquei junto com os outros, porque a autoridade é bem mais que isso. É a forma com que você vai se portar e como as outras pessoas vão enxergar você. Não é para você ser autoritário, longe disso, mas a autoridade é uma maneira de como você mostra e conquista o respeito das pessoas. Eu vou falar por mim. Lembra que eu falei que eu não tinha conexão nenhuma com a minha persona quando eu identifiquei? É porque assim, a persona que eu queria, os meus melhores clientes, as pessoas que pagariam 3 vezes mais pelo que eu fazia, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo diferente do meu. E tá tudo bem, não é errado isso. Só que a gente quer alcançar esse nível, a gente quer vender mais, a gente quer ganhar dinheiro. Os lugares que eu frequentava era diferente dos lugares que a persona frequentava. A forma com que eu me vestia era totalmente diferente de como a minha persona se vestia. Eu não estou falando para você mudar a sua personalidade, mas você também não pode ser uma pessoa melhor sendo a mesma coisa. Então você precisa tomar algumas atitudes, começar a mudar. E a autoridade é você mostrar para as pessoas que você entende do que você faz e que você é do mesmo ou de um nível superior à sua persona. As pessoas só vão depositar confiança e o seu dinheiro quando elas entendem que você joga o mesmo jogo que ela. Porque assim, ninguém vai dar dinheiro para uma pessoa que ela não confia. Então você precisa ter o respeito e conquistar esse respeito. Como que você vai fazer isso? Você vai começar agora a agir de maneira diferente, a se portar de maneira diferente, a se vestir de maneira diferente, a se comunicar de maneira diferente. A sua foto de perfil precisa ser uma foto de empresário, não uma foto com a câmera tampando o seu rosto, ou não uma foto escura, ou não uma foto cheia de montagem dizendo porque as pessoas vão te ver, elas precisam ver você. Então você precisa melhorar isso, a sua imagem é o que vai te trazer dinheiro. Os cursos que você faz e que você publica
Mostra para as pessoas que você está investindo em conhecimento, e essas pessoas se identificam com isso. Você precisa mostrar para o seu público que você está em constante crescimento e não só mais um com uma câmera na mão. Eu costumo dizer que ser autoridade, a gente pode dividir isso em dois níveis. As autoridades internas e as autoridades externas. O interno é aquilo que eu controlo para melhorar a minha imagem perante o meu público. O externo é o que vão dizer sobre mim. É os prêmios que eu vou ganhar, é as matérias de jornal que eu vou sair, é as matérias de revista. E agora é uma dica que eu vou te dar também. Se algum dia você for fazer algum tipo de anúncio em revista, jornal ou algum site, não faça uma propaganda do seu negócio, faça uma matéria. Por exemplo, se eu fosse fazer um anúncio, seria mais ou menos isso. Fotógrafo do oeste do Paraná visita 4 países em um ano. E aí eu vou contar uma boa história. Eu vou usar um gatilho mental, eu vou gerar autoridade externa e eu vou contar uma história e as pessoas vão se conectar com isso. Do que eu simplesmente colocar minha logo em uma propaganda. Isso não funciona mais. Isso não dá tanto resultado. Então a gente precisa se comunicar com a nossa persona, gerando autoridade. Um outro ponto muito interessante que você deve levar em consideração, principalmente nas suas histórias, é a teoria do círculo dourado. Simon Sinek, um especialista, analisou por vários anos centenas de empresas e de líderes de grande influência. E ele chegou à conclusão de que todos eles tinham algo em comum. A grande maioria das pessoas, a grande massa, a grande maioria das empresas, elas ficam presas dizendo o que é que elas fazem. Oi, eu sou fotógrafo de casamento. Oi, eu sou fotógrafo de newborn. Oi, eu sou fotógrafo de gestante. Oi, eu sou fotógrafo disso, disso, disso e disso. E a maioria das pessoas estão ali, presas, divulgando o que elas fazem ou estão fazendo. Ah, é mini sessão do Dia das Mães, é mini sessão do Dia dos Pais, é mini sessão de Natal, é ensaio temático de não sei o quê, eu faço casamento. Não é isso que as pessoas querem. Todo mundo está fazendo isso, mas você precisa divulgar de maneira diferente. Simon Sinek chegou à conclusão de que as pessoas não devem ficar presas no o quê e nem no como. Porque algumas poucas pessoas conseguem falar para as pessoas como elas vão fazer isso. Como você vai fazer o casamento? Como você vai fazer as suas fotos de gestante? Como você vai fazer as mini sessões promocionais? Não sei como que você vai levar isso em consideração, mas como? Muitas pessoas estão ali presas no como também. Só que as empresas de sucesso e as pessoas de sucesso, elas não divulgam o que ou como. Ou melhor, elas até fazem isso, mas elas começam sempre pelo porquê. Por que você faz o que você faz? Se eu te perguntar agora, por que você decidiu ser fotógrafo? Por que você decidiu fotografar casamento? Por que você decidiu fotografar gestante? Por que você decidiu fazer newborn? Por que você faz família? Consegue entender que às vezes responder isso é bem mais difícil em relação a dizer o que é que você faz? Porque se eu pergunto, o que você fotografa? Você fala muito rápido. Mas por que você fotografa? Aí algumas pessoas já vão dar uma travada. E isso é uma boa maneira de você conectar com o gatilho mental da história, em ter um bom porquê. Nas suas reuniões, você precisa deixar claro com os clientes em por que você faz o que você faz. No seu site, precisa ter claro o porquê você é fotógrafo. Nas suas redes sociais, você precisa postar o porquê você faz o que você faz. Eu tenho certeza que quando você tiver um bom porquê, as pessoas vão começar a se conectar a isso. Agora anota essa dica aqui. Em 1974, um psicólogo desenvolveu a técnica da ancoragem. Olha só, eu coloquei 2 bolinhas aqui para você analisar. Qual dessas 2 bolinhas laranja é maior? A gente tem uma bolinha em volta de várias bolinhas menores e a gente tem uma bolinha em volta de várias bolinhas maiores. Segundo a teoria desenvolvida por Daniel, que era um psicólogo, chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, a nossa mente tem uma percepção quando a gente começa a comparar, uma percepção diferente na comparação. O que acontece? Às vezes você cria o seu preço e o seu preço parece ser muito caro, mas você pode ancorar outras propostas, outras opções com valores similares para que as pessoas mude a percepção daquele valor mais caro para que ele passe automaticamente, de forma inconsciente, parecer ser um valor menor. Isso aumenta o valor percebido que você se comunica.
O que eu quero dizer? Na maioria das propostas de PDF dos fotógrafos, a gente vê páginas e mais páginas e mais páginas de preço. Se você tem uma proposta de PDF e os seus valores estão em páginas separadas, automaticamente isso já dificulta a percepção da forma que eu vou te mostrar agora. Ainda sobre as bolinhas laranja, vamos voltar aqui na bolinha cercada de bolinhas amarelas menores. Esse primeiro exemplo, a bolinha laranja representa o meu preço principal. E as bolinhas que tem em volta representam os meus produtos adicionais, os meus opcionais. E quando os meus opcionais são muito distantes do valor principal, a percepção que o cliente tem é que o meu preço é muito alto. Agora, quando eu crio opcionais ou pacotes similares, agora no segundo exemplo, que tem os preços similares aos preços principal, automaticamente a percepção de que aquele valor é menor acontece. Aqui eu trouxe um outro exemplo para você. É muito comum nós fotógrafos termos o ensaio separado e o evento separado. E muitas vezes, alguns até conseguem vender as duas coisas. Só que muitos fotógrafos, infelizmente, só vendem o evento porque a pessoa não quer gastar mais com o ensaio. E uma técnica de você colocar isso no teu orçamento é fazer com que os valores fiquem lado a lado, não em páginas diferentes. E aí, a ancoragem entra quando você cria uma terceira opção, que somada às duas opções anteriores, fica menor. Por exemplo, aqui no meu exemplo 1, eu tenho o ensaio por $200. No meu exemplo 2, eu tenho o evento por $500. E no exemplo 3, eu tenho o ensaio e o evento por $595. Na realidade, o meu ensaio não custa 200, ele custa só 100. Só que dentro do meu orçamento, eu aumentei ele para 200 para que quando inconscientemente o meu cliente somar as duas coisas, ele vai ver que realmente compensa comprar tudo junto. A mesma coisa acontece quando você vai comprar um Burger King, um McDonald's, eu já falei do Burger King, e aí você pede só o lanche. E aí eles pegam e falam, senhor, por um adicional, o senhor não quer a batata e o refrigerante junto? E aí você acaba pegando o combo, porque sai mais barato do que você comprar a coca separado, a batata separado. Ou você vai, por exemplo, numa loja de perfume ou numa loja de chocolate, você quer um único produto. E aí as pessoas falam, por um adicional de tanto você consegue levar isso, isso e isso. E esses isso, isso e isso, contratados separadamente, pode ser que saia até mais caro do que o valor que vai aumentar na sua proposta principal. Todos os dias a ancoragem é usada com a gente. E nós, às vezes, não usamos com os nossos clientes. Desde que eu comecei a usar a ancoragem e a ensinar os meus alunos a usar a ancoragem, automaticamente eles passaram a vender mais. Eu passei a vender mais. Antigamente eu tinha as propostas incluídas todas com álbuns. E os álbuns deixavam o meu orçamento mais caro. Então o que eu fiz? Para que o meu cliente veja que o meu orçamento é mais barato, os álbuns entram todos como opcionais. E esses opcionais são próximos dos valores da minha proposta principal, para que ele não crie aquele efeito de percepção de distanciamento. Então, o que eu faço? Tenho o valor da proposta com ensaio, a proposta com evento, a proposta de ensaio mais evento e embaixo todos os meus opcionais. Pratique a ancoragem. Coloque a ancoragem dentro das suas propostas de orçamento e depois você me conta se deu ou não deu resultado. Mas lembre-se, você precisa ser o persistente e não o insistente, que vai ouvir e não vai colocar em prática. Estude os seus preços, analise os seus preços e veja como você pode aplicar a técnica da ancoragem. Depois você me conta o que aconteceu. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Seria interessante para você aprender a vender parcelado e receber o valor à vista? É simples assim. É só você vender pelo cartão de crédito. Segundo uma pesquisa de um economista norte-americano chamado Dave Ramsey, ele chegou à conclusão de que as pessoas gastam 18% a mais quando compram pelo cartão de crédito. Porque, segundo ele, nós, quando vamos pagar em dinheiro, a gente sente que está perdendo dinheiro, que o dinheiro está nos deixando. A sensação do inconsciente é essa. Mas quando a gente paga em cartão, é a sensação de que estamos ganhando dinheiro. Eu entendo que nem todo mundo trabalha com cartão, mas as pessoas que pagam com cartão, elas gastam 18% a mais do que as pessoas que pagam com dinheiro. E nós muitas vezes perdemos as vendas porque a gente não oferece um parcelamento. E é possível
Hoje, através de várias plataformas de pagamento, você vender para a pessoa, ela pagar em 12 vezes e em uma semana, ou um dia, ou em 15 dias você recebe o valor à vista. É muito mais vantajoso você vender no cartão de crédito, ter a garantia de que vai receber, a pessoa paga em 12 vezes para o banco, mas em uma semana, no máximo, você tem o seu dinheiro todo. Simples assim. E nós às vezes perdemos venda, porque se eu trabalho com um produto de alto valor, se o meu serviço é de alto valor, às vezes nem todo mundo vai poder pagar à vista. Pode ser que eu parcele para a pessoa no boleto em 10 vezes ou no depósito em 10 vezes e às vezes ela deixa de pagar o boleto ou às vezes ela esquece de fazer o depósito ou esse valor é uma parcela muito pequena que quase não vai fazer diferença quando entrar. Quando eu faço isso através do cartão de crédito, não vai ter influência para mim em quantas vezes a pessoa vai pagar ou em qual valor vai ficar a parcela para ela. Mas o que é interessante para mim e para o meu negócio é que eu vou ter o dinheiro todo. E quando a gente tem dinheiro, a gente faz mais dinheiro. Às vezes, ficar recebendo dinheiro picado não é a melhor solução. Às vezes, a gente deixa de vender porque a gente não tem a opção de parcelamento. Então, anote essa dica aqui, ó. 3 plataformas simples e gratuitas que você pode vender parcelado e receber à vista, que é o PagSeguro, o Mercado Pago e o PicPay. Um outro ponto para você ganhar mais dinheiro é você colocar dentro das suas propostas de orçamento a venda de álbuns. Muitos fotógrafos falam para mim, Lohan, eu não vendo álbum, o meu cliente não quer álbum. Aí eu pergunto para a pessoa assim, filho de Deus, você tem álbuns de portfólio? Não. Como que eu vou vender uma coisa se eu não tenho para mostrar? Isso é um primeiro erro. Então a gente precisa pedir o nosso portfólio, fazer um bom portfólio e ter um álbum de amostra. Quando eu tenho para mostrar, é mais fácil de vender. Eu não posso colocar no meu orçamento que o álbum é muito mais barato em relação ao valor que eu estou cobrando no serviço. Mas também não posso colocar que o álbum é extremamente caro em relação ao meu serviço. O álbum ele tem que ter um valor intermediário. E as pessoas podem sim comprar um álbum parcelado em 12 vezes no cartão e você recebe o valor à vista, assim como eu já falei agora há pouco. O que acontece? É que muitos deixam de ganhar mais dinheiro porque não vendem álbuns. Alguns até oferecem, mas não tem para mostrar. Então, invista em álbuns de portfólio e comece a mostrar isso para as pessoas. Uma dica muito interessante para quem não sabe diagramar álbum, que é uma dúvida muito comum, muitos fotógrafos até justificam que não vendem álbum porque não sabe diagramar, porque não tem tempo para diagramar. Agora eu vou te contar uma boa. Dentro da 305, você consegue diagramar o seu álbum de forma rápida e prática, sem nenhum software extra. Você envia suas fotos e automaticamente você já vai montando as suas páginas. Simples de tudo. Só que se você não tem tempo para montar, se não é a sua intenção começar a fazer isso, olha a sacada que a 305 teve. Eu já montei a minha e está dando resultado. Eles criaram uma subloja para cada fotógrafo. Você consegue montar uma loja virtual, adicionar os álbuns que você tem dentro do seu orçamento e se você não quer trabalhar com isso, se você não tem tempo para isso, você direciona essa subloja aos seus clientes. Você vende o serviço, entrega as fotos e ele pode entrar nessa subloja sua, fazer a compra de um álbum, ele mesmo diagrama o álbum do jeito que ele quer, coloca as fotos que ele quer, paga e recebe em casa. Não tem desculpa. Vender mais, ganhar mais dinheiro é simplesmente entender que existem ferramentas que nos auxiliam e a 305 tem feito isso. Outra coisa bem interessante é que independente do tamanho dos álbuns, na 305 os valores são estrategicamente pensados. Por exemplo, eu vendi um álbum 30 por 30. O meu cliente quer desconto e ele quer que eu dê um desconto para ele. Ao invés de eu dar um desconto em dinheiro, eu falo assim, eu vou te dar um álbum maior. Olha só, pega isso aí, eu vou te dar um álbum maior. Esse álbum maior no meu orçamento custa 500, 600 reais a mais. Ele fala assim, eu te dou esse álbum aqui sem precisar te dar desconto. Na maioria das vezes o cliente vai, opa, eu topo, beleza, topei. O que acontece na prática? Quando você for fazer o seu pedido na 305, o álbum maior tem uma diferença muito pequena do 30 por 30 que eu estava vendendo antes. E essa mini diferença entre um álbum e outro foi feita para que eu consiga negociar melhor com os meus clientes sem sofrer nenhum impacto no meu bolso. Às vezes é mais barato eu dar um álbum maior para o meu cliente, como a 305 montou seus orçamentos, do que eu simplesmente abaixar um grande valor para dar desconto.
que é uma outra coisa também, é um outro assunto para uma outra aula, uma questão de desconto, não é o foco dessa aula. Mas se eu fosse resumir para você, então, sobre a importância de vender álbum, faça o seu portfólio. Se você não sabe diagramar, é possível fazer isso dentro da própria 305. Se você não tem essa intenção de diagramar e nem começar a vender álbum por conta própria, monta sua subloja e você começa a entregar o link para os clientes fazer o álbum por conta própria. E não necessariamente também, olha só, precisa ser um álbum que você fotografou. Ele pode pegar o álbum das viagens. Quando você colocar um produto lá, cadastrou um produto na sua subloja, aí eu sou seu cliente, eu vou lá e compro um álbum da sua subloja. O custo desse álbum vai para 305, o valor normal dele vai para 305. O valor que você definiu, o que sobra, vai para você. É simples assim, você vai definir os seus valores. Uma ótima estratégia é vender álbuns. E eu quero que você agora, falando sobre a importância de você ter o seu orçamento personalizado, o seu orçamento em PDF, pode ser em imagem, não tem problema, mas é importante que ele seja visualmente atrativo. Se você já tem os seus orçamentos, eu quero que você adicione alguns pontos. Se você ainda não tem, eu quero que você adicione todos os pontos e faça o seu orçamento. E tudo isso que a gente já viu ao longo dessa aula precisa estar dentro da sua proposta de orçamento. Eu vou dar umas dicas para você montar o seu orçamento personalizado. Eu vou passar agora um desafio para você mostrar as suas propostas de orçamento. E dentro dessa proposta, você precisa colocar o seu porquê. Mostre sempre o seu porquê para os seus clientes. Mostre o porquê você faz o que você faz. A dica é ter uma capa, quem é você e por que você faz o que você faz. Coloque dentro da sua proposta os gatilhos mentais, a escassez, que você não reserva data, coloque depoimentos dos seus clientes, coloca lá uma bolinha com uma foto do seu cliente, um depoimento dele, pode ser um depoimento por página, pode ser só uma página de depoimento, você que vai escolher isso, mas coloque os gatilhos mentais. Crie uma história de por que você resolveu ser fotógrafo, coloque os gatilhos mentais dentro da sua proposta de orçamento. Outra coisa que eu quero que você coloque na sua proposta de orçamento é a ancoragem dos seus preços. Os seus valores principais, o que você mais quer vender, tem que estar todos dentro de uma única página para que gere a comparação e a percepção. Se você tem orçamentos em páginas diferentes, coloque todos os seus valores em uma única página. E depois você coloca as explicações, não sei como você vai fazer isso, mas se você quer colocar a técnica da ancoragem, coloque um ao lado do outro para melhorar a percepção de valor no que a pessoa vai ver do seu orçamento. Por último, faça o seu orçamento, monte o seu orçamento de acordo com a sua persona. A linguagem que você vai colocar é de acordo com a sua persona. A forma com que você vai montar é de acordo com a sua persona. Como assim, Lohan, de acordo com a minha persona, o meu orçamento? Olha só, vamos supor que a minha persona é um tipo de persona mais alegre, mais feliz da vida, uma galera mais good vibes, pessoas que curtem tatuagem, pessoas que são mais lifestyle. E eu monto uma proposta de orçamento quadradinha, estilo proposta executiva. Isso não vai se comunicar com as minhas personas. A mesma coisa é eu ter uma persona um pouco mais fina, que gosta de algo mais requintado e monto uma proposta, por exemplo, cheia de frufru, cheia de florzinhas, de letrinhas tortas e desenhinhos e tudo mais. Isso não vai conectar com a minha persona. Avalie a sua persona e só te lembrando, me mande uma mensagem no Instagram, @souzalohan, que eu vou te mandar o link para você baixar um PDF para você montar a sua persona. E aí, fazendo isso, você vai remodelar a sua proposta de orçamento. E a segunda parte desse desafio é você se comunicar com as pessoas de outra maneira. Comece a postar baseado na sua persona, comece a agir baseado na sua persona. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado. Só que eu preciso te lembrar, mudar é difícil, não mudar é fatal. Essa é uma frase que eu gosto muito e me acompanha sempre. Está presente em todos os nossos treinamentos. Nunca ninguém disse que é fácil, mas nunca também ninguém disse que é impossível. Se alguém consegue, se alguém já fez, se alguém tem resultado, você também pode ter resultado. E eu sempre digo que as pessoas têm 3 caminhos a seguir. O primeiro de todos, você pode deixar como está. Você simplesmente perdeu seu tempo de assistir essa aula. Deixa do jeito que está e está tudo bem, está tudo certo. Ninguém vai te julgar por isso.
O segundo, você pode continuar sendo um bom insistente da vida e continuar tentando sozinho. Eu não digo que você não vai conseguir, você vai conseguir, mas às vezes vai demorar mais tempo, às vezes você vai sofrer um pouco mais. O meu conselho é, vamos crescer em grupo. Continue assistindo todas essas aulas que vão vir por aqui. Faça parte desse Masterclass da 305. Esse é o propósito, estar próximo de pessoas que entendem o seu objetivo e querem te ajudar a chegar lá. Esse é o propósito desse Masterclass, esse é o propósito da 305 e esse é o meu propósito. Eu espero ter feito você pensar. E se você conseguiu pegar pelo menos 1% do que eu passei até aqui, para mim já vai ter feito a diferença. Se só o fato de você sair daqui falando que você não vai ser mais um insistente, mas você vai passar a ser um persistente, já vai ter feito a diferença para mim. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. E que você também aproveite todas as aulas que vão vir por aqui. E a única coisa que eu tenho para finalizar é muito obrigado. Até a próxima.